Vocês lembram qual é o salmo mais curto que nós temos na Bíblia? O salmo mais curto. Então eu vou ajudar. É o salmo de número 117. Ele tem apenas 2 versos. E diz assim: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem. Porque grande é a sua fidelidade, a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor não tem fim. Aleluia. Este é o salmo de número 117, o menor salmo que nós encontramos na Bíblia. E agora, qual é o salmo mais extenso, mais longo da Bíblia? Esse é mais fácil, não é? 119, sim, o Salmo 119. Ele tem 176 versículos. Esse é o mais longo da Bíblia. E eu confesso que por muito tempo eu via este salmo apenas como o mais longo da Bíblia. Até o momento em que eu descobri a maravilhosa oração que este salmo contém. E eu até gostaria de sugerir, fazer uma sugestão, que de tempos em tempos, na sua oração particular, você use a sua oração e você vai descobrir nele uma maravilhosa maneira de falar com Deus. Talvez você pergunte, mas o que este salmo tem de especial? No fundo, ele é igual a toda a palavra de Deus. Mas o destaque deste salmo é que ele aponta para a excelência da palavra de Deus, que no salmo também é chamada de lei de Deus, ou de estatuto, ou decreto, ou testemunho, ou preceito. São formas que o salmista se refere à santa palavra de Deus. Na sua oração, o salmista começa dizendo: felizes são os que andam na lei do Senhor e o buscam de todo o coração. E então, na sequência, ele faz súplicas e confissões. E nós vamos poder ver, né, o Leonardo vai voltar um pouco, mais um pouco. Né? Lá nós temos então súplicas deste salmo. Eu destaco algumas porque são muitas. No verso 12, ensina-me os teus decretos. É a oração dele. Verso 18, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos. Verso 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei. E ainda verso 73, vejam de novo a expressão, dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. E assim tem muitos outros pedidos. Mas ele também faz algumas afirmações, confissões de fé. E eu apenas copiei 3 para que você possa visualizar. Eu espero na tua palavra. Que bela confissão. É como que dizendo, eu confio na tua palavra. Depois o verso 97. Quanto eu amo a tua lei. É a minha meditação de todo dia. Que bela confissão. E aquela do versículo 105, que você sabe de cor, vamos dizer juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa é uma confissão. Eu acredito, diz o salmista, que esta tua palavra me guia, qual uma lâmpada em ambiente escuro. Pois hoje nós temos diante de nós os versos 129 a 136. E destes versos eu quero também destacar uma afirmação e 2 pedidos
do apóstolo. Eles não estão projetados, tá? Mas eu os menciono. Qual é a afirmação? A revelação das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Quando a tua palavra é revelada, ela traz luz e entendimento a todo ser humano. E agora 2 pedidos, e eles se repetem em todo o Salmo. No verso 135, ele pede mais uma vez: ensina-me os teus decretos. E então no verso 133, é esta prece que está aqui projetada: firma os meus passos na tua palavra, e não permita, Senhor, que nem maldade me domine. Aquelas maldades escondidas no coração, não permite, Senhor, que nenhuma delas me domine. Portanto, firma os meus pés na tua palavra. Quero destacar um pouco a importância desta oração na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Nossos passos estarão bem firmados na palavra de Deus na medida em que nós a conhecermos, compreendermos e na medida em que confiarmos nela, deixando que ela efetivamente guie os nossos passos. Este é um dos grandes desafios da igreja. E esta é a razão porque o salmista, com tanta insistência em todo o salmo, sempre de novo repete: dá-me entendimento, Senhor. Abre os meus olhos. Ensina-me os teus decretos. Sabem, a correta compreensão da palavra de Deus, ela traz equilíbrio para a vida cristã. A correta compreensão da palavra de Deus nos afasta tanto do indiferentismo, como também do fanatismo. E o exemplo que nós queremos ver hoje, ele mostra isso. Pessoas, líderes religiosos, indiferentes à palavra de Deus, mas por outro lado, fanaticamente voltados para suas tradições. Como o pastor Ismar já mencionou antes, a leitura bíblica de hoje é uma continuação do evangelho lido no domingo passado e forma um conjunto, é o capítulo 7 de Marcos. Por isso também a mensagem deste dia, ela é uma continuação da mensagem proclamada pelo pastor Ismar no domingo passado. Alguns escribas e fariseus, Jesus estava na Galileia, no norte, perto do mar da Galileia, daquele lago. E então de Jerusalém vieram alguns fariseus e escribas para conversar com Jesus, para interrogá-lo. E tudo começou quando eles fizeram aquela pergunta a Jesus: Mestre, por que os teus discípulos não observam as tradições dos anciãos? Por que eles comem sem lavar as mãos? Jesus conversou com eles, deu respostas para eles, mas também os fez pensar. E afirmou, dizendo que o problema deles é de que eles estavam trocando a palavra de Deus pelos seus preceitos, pelas suas tradições. Jesus disse: se vocês rejeitam o mandamento de Deus e guardam vossas tradições humanas, esse é o vosso problema, diz Jesus. Confundir e misturar a palavra de Deus com tradições e costumes humanos não foi só um problema no tempo de Jesus. Nós podemos observar hoje também como se mistura muito tradições das igrejas com os mandamentos de Deus. O que é palavra de Deus e o que é tradição humana nas mais diferentes práticas e costumes das igrejas? O que é tradição em nossas práticas?
aquilo que você tanto valoriza é mandamento de Deus ou faz parte de tradições da igreja? Então esta é uma reflexão importante. E Jesus quer mostrar para aquelas pessoas, líderes religiosos, de que eles não devem confundir a palavra com suas tradições. A religiosidade praticada pelos escribas e fariseus valorizava exageradamente alguns rituais, em detrimento do mandamento de Deus, como o ritual de lavar as mãos. Só que Jesus, na sua resposta, ele, de certa forma, causa uma reviravolta no conceito dos líderes religiosos, quando diz: não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Imaginem como ficaram os líderes religiosos. O cuidado deles era num ritual de purificação para que eles não ficassem impuros com algum alimento. E o Senhor Jesus diz: o problema é outro. O que sai da pessoa é o que a contamina. Quando chegou em casa com os discípulos, eles logo lhe perguntaram: que história é essa? E então Jesus lhes diz, pergunta: vocês também não compreendem? O que a pessoa come ou o que a pessoa bebe, isso vai para o estômago e depois é eliminado. Contudo, o que vem de dentro, o que vem do coração, o que se esconde no coração humano, isso é o que contamina a pessoa. Isso é o que torna a pessoa impura. E então, começando pelos maus pensamentos, Jesus faz uma lista de 12 pensamentos e atitudes, sim, que contaminam a pessoa. Você pode acompanhar. Jesus disse que os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, adultérios, avareza, maldades, libertinagem, cobiça, blasfêmia, orgulho, falta de juízo. E Jesus citou alguns pensamentos e atitudes. Estas coisas, sim, diz Jesus, elas estão escondidas no coração humano, porque o coração humano está corrompido pelo pecado. E estas coisas contaminam a pessoa. Estas coisas tornam a pessoa impura diante de Deus. E mais do que isso, estas coisas condenam as pessoas diante de Deus. E não tem como esconder isso de Deus. Não tem como maquiar isso. Não tem como resolver isso com algum ritual, com alguma cerimônia, como os escribas e fariseus achavam. Até tem pessoas que se esforçam para tentar resolver esse problema, mas não há ritual humano que purifique a pessoa. Apenas, irmãs e irmãos, e eu peço ao Leonardo colocar a outra imagem agora, apenas o ritual de Deus. Sim, somente o ritual de Deus, que sacrificou seu próprio Filho pelos pecados humanos. Só o ritual purificador de Deus pode limpar o ser humano. O apóstolo João escreveu, 1 João 1,7, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus derramado na cruz nos limpa de todo o pecado. Não nossos rituais, mas o sacrifício de Jesus. E na mesma sequência, versos 8 e 9,
o apóstolo João continua dizendo: se alguém disser que não tem pecado, se alguém acha que o seu jeito de viver, ou aquilo que vem do seu coração não é uma coisa tão grave, não é tão sério, se alguém acha que não tem pecado, a si mesmo está se enganando, e a verdade não está nele. Mas, continua o apóstolo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar e nos limpar de toda maldade e de toda injustiça. Esta é a explicação simples da palavra de Deus. É como escreveu o salmista: a revelação das tuas palavras traz luz e entendimento. E é simples. Jesus nos purificou. O ato purificador de Deus, Cristo na cruz, nos limpou de toda culpa e de todo pecado. É fácil de entender. Isto é simples. Isto traz entendimento. Por isso, é tão necessário nós pedirmos sempre de novo: Senhor, firma os meus passos nessa palavra. Me firma nesse entendimento. E não permite, Senhor, que nenhuma maldade, nenhum outro conceito, nem a maldade escondida no meu coração me domine. Então, para concluir esta reflexão, pensem comigo: se o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos limpa de todo pecado e culpa, como será a nossa vida se temos este entendimento? É claro que, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós constatamos que aquelas coisas que o apóstolo João citou, aqueles pensamentos e aquelas atitudes, também estão no nosso coração. Fazem parte também da nossa vida. Nos tornam puros e nos condenam. Mas se está claro para nós que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado, então quais serão nossas atitudes como filhos e filhas de Deus? O salmista diz: orem pedindo que Deus, através da sua palavra, vos guie. Peçam a Deus que Ele vos firme nesta palavra. Senhor, nossa prece final se volta para a lei de Deus, para os seus santos mandamentos. Eles é que precisam agora guiar a vida daqueles que foram purificados, mas que ainda sentem em seu coração todas as maldades. Por isso a oração deles para uma vida equilibrada é esta: Senhor, abre os meus olhos para que eu aprenda os teus mandamentos. Senhor, ensina-me dia a dia teus mandamentos, para que eles me guiem numa vida equilibrada, agora de amor a ti, que se reflete também no amor ao meu próximo. Que Deus nos permita viver assim. E não esquece, faça do Salmo 119 também a sua oração, quem sabe ainda hoje, e você vai ficar maravilhado, como o salmista nos ensinou a orar, e especialmente a pedir: Senhor, me firma na tua palavra. Amém.